Felipe, como é que a gente vai posicionar você um pouquinho sobre de onde surgiu a ideia de vir você como um convidado muito especial para a gente? Tá. A gente está trabalhando uma disciplina chamada OPV, Orientação e Princípios de Vida. Bateu o sinal aqui. Essa disciplina, ela trabalha temáticas ligadas à adolescência, de modo geral, tá? E com trabalhos, uma coisa muito gostosa. E a gente estava falando, chegou num tempo de dizer, adolescência, a galera entra na adolescência, o que comunica mais é o corpo, a linguagem corporal, mais do que as palavras. A gente lembra disso, né, Felipe? Foi logo ontem, ali na esquina, né? Foi ontem, outro dia. Foi ontem. Então, a gente dá de ombros, a gente dá um ok, uma jogada de cabeça, e vai muita mensagem naquilo que as palavras não contemplam. E a gente estava falando exatamente disso com eles. E aí nós lançamos a professora muito maluca aqui, lançou um desafio. Falamos um pouquinho da linguagem corporal, estamos assistindo ao filme O Cérebro, filme do Charlie Chaplin, né? Grande, estadunidense ali. E aí eu falei, poxa, vocês têm que acreditar que a linguagem corporal fala. E nós não devemos desprezar isso. Nós devemos juntar a linguagem corporal com as palavras, aí fica tudo de bom, né? E aí vou fechar o microfone aqui, tá bom? Para não dar ruído. Então, agora um grande bom dia meu para todos vocês. Eu vou falar só rapidamente assim, sobre mim, para a gente poder chegar no trabalho de hoje em si. Eu trabalho com dublagem, vai fazer 27 anos já, há bastante tempo. Eu sou carioca, então comecei a dublar no Rio de Janeiro, numa empresa que existia muito grande no Brasil, chamada Herbert Richards. A gente às vezes vê alguns filmes que falam na entrada, versão brasileira, Herbert Richards. Eu trabalhava nessa empresa e me mudei para São Paulo. Estou aqui em São Paulo tem quase 15 anos. Todo dublador precisa ser ator profissional. A dublagem é uma ramificação da arte do ator. O ator, quando se forma na escola de artes dramáticas, ele pode escolher fazer teatro, comerciais, TV, cinema e dublagem. Você pode escolher todas, ou pode escolher só uma delas. Um ator que faça só cinema não é menos bom do que aquele que faz cinema e TV. Um ator que faz só dublagem não é menos do que o outro. É uma opção de vida. O médico tem que escolher, ele quer ser cardiologista, quer ser gastro, ele escolhe a especificação que ele quer, assim como engenheiro, e o ator também escolhe uma, mas pode escolher todas. E eu comecei fazendo teatro, fiz participações em cinema, TV, aí caí na dublagem e me apaixonei, porque a dublagem me permite fazer várias coisas diferentes no mesmo dia. Quando você faz, de repente, uma novela, uma série do Netflix, você vai ficar um tempo da sua vida fazendo aquele mesmo personagem. Você sai de casa, decora o texto, ensaia e faz aquilo, aquilo e aquilo. É claro que a trama muda, a história vai mudando, são novos capítulos, novas histórias, mas é aquele personagem, geralmente preso ao tipo físico da pessoa, né? O cara é baixinho, ou é grandão, ou é mais gordinho, ou é mais magrinho, é um asiático, é um índio. Você fica meio preso ao seu tipo físico para ajudar a compor o personagem e contar aquela história. O que a dublagem me ganhou foi porque eu não preciso só fazer personagens como eu, que tenham a minha idade, o meu rosto, a minha altura, o meu peso, o meu biotipo. Eu posso fazer de tudo. Eu posso fazer um homem mais velho, um cara mais novo, eu posso fazer uma pessoa morrendo, uma pessoa muito feliz, muito triste, eu posso fazer um bichinho, eu posso fazer um ursinho, posso fazer uma zebra, posso fazer um riacho, eu posso fazer qualquer coisa. A dublagem te abre o leque de possibilidades da criatividade humana. Se alguém fizer um filme sobre uma abelha e essa abelha falar, eu vou poder fazer essa abelha. Se alguém fizer um filme sobre um rapaz brasileiro que mora em São Paulo, que seja exatamente eu também posso fazer. Posso fazer tudo que alguém criar e que precise de voz. Se eu criar um personagem maravilhoso que é mudo no filme inteiro, ele não vai ser dublado. Então tem que ser uma coisa que tenha voz, que tenha fala, ou que tenha um pensamento que a gente ouça. Porque às vezes o personagem só pensa no filme inteiro, ou na série, ou no desenho, e aquele pensamento é ouvido pelo público. Eu vou dublar o pensamento dele. Então, para vocês entenderem que o dublador pode ir até onde a voz dele vai. Quanto mais variedades vocais eu tiver, quanto mais possibilidades vocais eu tiver, de voz grave, voz fina, o que eu puder fazer, eu vou conseguir seguir com isso na dublagem.
Então, isso me ganhou, pelas possibilidades de personagens que eu posso ter, e também por ser tudo no mesmo dia. Eu entro no estúdio, às vezes eu gravo de 8 da manhã até meia-noite. Teve dia que eu gravar até 2 da manhã. Então, assim, é uma gama de personagens muito grande. É um filme de terror, é um desenho animado, um suspense, uma comédia, um drama, um musical. Eu passo por várias coisas diferentes todos os dias. E é tanta informação que quando eu deito para dormir, os meus sonhos são sobre filmes. A minha cabeça vai longe. Quando eu vou dormir, eu fico pensando num cara defendendo numa nave espacial, defendendo o planeta. Eu penso num cara num navio, num submarino que vai atacar um outro país. Várias coisas ficam no meu sonho à noite, porque o meu dia é muito cheio de histórias, de informações, de personagens. E isso fez com que eu me apaixonasse, que eu estivesse tanto tempo já, né, quase 3 décadas, fazendo a mesma profissão, entendeu? Eu não sinto que eu estou esgotado dela. Eu sinto que eu estou no auge dela e que eu vou continuar muito tempo por isso. Tem gente que às vezes está, estou há tanto tempo fazendo a mesma coisa, cansei, quero trocar. Eu não quero trocar, eu quero seguir por isso. Então, voltando especificamente aqui para a gente, quando eu me deparo, né, com uma cena que eu preciso vestir aquele personagem com a minha voz, eu preciso me conectar ao que está acontecendo ali. Entender a dinâmica do que está acontecendo. Entender o que aquele cara está fazendo. Quando um ator faz uma peça de teatro, ele ensaia aquilo, prepara, decorou o texto, fica meses preparando, aí estreia a peça e, entre aspas, faz a mesma coisa todo dia. Pode ter uma variação, porque o público riu de uma piada, ou não riu, alguém levantou, o refletor apagou. Podem acontecer pequenos percalços do dia a dia, mas a pessoa ensaia para fazer a mesma coisa todo dia. A novela, o cara decora, prepara, ensaia e faz. Mas ele prepara, ele vai lá, está vestido com a roupa do personagem, como no cinema. Tem lá, está contracenando com a pessoa, tem o cenário, tem a cadeira, tem a mesa. A dublagem é tudo zerado. Sou eu, num estúdio, diante de um microfone, de um texto e de um monitor, onde aparece a cena. Eu preciso ler o que está aqui, olhando para lá e emitindo para cá. São esses 3 pontos. Sou eu olhando o texto traduzido, olhando para a tela, tentando linkar o que eu estou lendo aqui com o que está acontecendo ali e emitindo para o microfone. Isso com a minha roupa, com o meu jeito, sem nenhum acessório, sem poder fazer barulhos, sem contracenar com ninguém, a não ser com a tela, num estúdio que às vezes está muito frio ou muito quente. É uma situação muito específica, onde naquele universo, aquele quadradinho, com nada de inspiração além da cena em si, eu vou ter só aquela cena. E eu preciso entregar um rapaz correndo, um rapaz caindo, um rapaz morrendo, um rapaz brigando, escalando uma montanha, numa casa pegando fogo, salvando uma pessoa, me afogando. Tudo eu tenho que passar pela voz naquele universo quadradinho, entre aspas, sem graça. Então, como é que eu vou chegar nesse lugar? O que eu preciso? A gente costuma brincar que as crianças, quando são, né, pequenininhas, vão brincar em casa, tudo para elas é de verdade. É o grande mundo do faz de conta. A criança bota uma capa e sai voando pela casa dizendo: eu sou um super-herói, eu vou voar. E aí tropeça, bate no chão, cai, nem machuca tanto o joelho, mas acha que está doendo e começa a chorar muito, 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 e nem está doendo de verdade. Mas ela acredita que está doendo. Ela acredita que é o super-homem. Ela acredita que está dando comidinha para as bonecas. Ela acredita que é um chefe de cozinha. Ela acredita. Ela faz de conta que ela é. E nesse jogo de faz de conta, ela faz tudo. Ela se diverte, ela chora, ela brinca, ela tem medo. Tudo é possível, porque ela faz de conta. Aí a gente, quando cresce, vai aos poucos deixando aquela criança de lado. A gente que está mais velho, mais adulto, a maioria de nós acaba abrindo mão daquela criança. E aí vai perdendo algumas possibilidades, mas porque, na verdade, a vida adulta, às vezes, é muito chata. Eu tenho a sorte de ter escolhido uma vida adulta onde eu posso, de certa forma, brincar todos os dias. Eu estou o tempo todo fazendo o tal do faz de conta. Quando eu entro no estúdio, faz de conta que eu sou uma zebra que está fugindo do zoológico e que quer morar na África. Faz de conta que eu sou um herói que está
Faz de conta que eu sou o Homem-Aranha e eu estou jogando teias e salvando Nova York. Faz de conta isso, faz de conta aquilo. E não faz de conta, eu faço de verdade. Porque eu estou fazendo de conta que eu estou salvando a mocinha. Não, cuidado, eu vou salvar você, espera aí. A voz já fica diferente, porque eu estou querendo salvar uma pessoa que vai morrer. A gente precisa, na hora de fazer a dublagem, fazer de conta. E sem muita vergonha, com cara de pau. O dublador, eu digo que é o ator mais cara de pau que tem. Porque não tem ensaio, não tem preparação. Chegou, olhou, você agora é não sei o que lá. Agora você é isso. Agora você é aquilo. A gente não pensa muito, a gente faz. A gente não tem processo, a gente não tem ensaios. A gente não tem preparação de personagem, a gente não tem laboratório para conhecer como é que é a vida daquele personagem, como é a vida disso. A gente não vê vídeos para descobrir as coisas, entendeu? A gente chega na hora e faz sem pensar. E às vezes, porque é sem pensar, saem coisas brilhantes. Porque o pensamento, às vezes, meio que bloqueia. Você começa, será que vão gostar disso? Será que vão gostar daquilo? Será que isso vai dar certo? Será? O será demais, às vezes vai te tolhindo, e você fica parado e não faz nada. Tem momentos da vida que a gente tem que pensar menos e agir mais. Às vezes, é importante ser impulsivo. Às vezes, tem coisas que a gente tem que pensar muito antes de fazer. Posso fazer mesmo isso? É o melhor para mim? É o melhor para quem está em volta de mim? Será que vai dar certo? Mas, às vezes, dependendo da circunstância, como é o meu trabalho, ele pede esse tipo de pensamento, dessa ação sem pensar muito. É claro que nós, dubladores, temos uma técnica que nos apoia. São anos e anos estudando, compreendendo a nossa voz. A gente entende do que a nossa voz é capaz. Quando eu dou aula de dublagem, eu faço um jogo com os alunos, perdão, que eu separo, geralmente dou aula para 10 pessoas, de 10 em 10, eu preparo 10 emoções, ou sentimentos, ou sensações, e preparo 10 frases. Geralmente pego frases de uma música, uma frase conhecida de um filme, frases de 2, 3 linhas. As frases vão ser aleatórias, né? Alguém discutindo, alguém se declarando o seu amor, alguém comprando uma coisa, alguém implorando perdão, alguém fazendo uma coisa X. Nas emoções, sensações, sentimentos, vai ter alegria, medo, frio, cansaço, dúvida, várias coisas. E aí eu mostro para as pessoas como cada uma daquelas frases pode ser falada em todas aquelas emoções. Se eu pego, por exemplo, uma frase, mãe, vem aqui, eu quero conversar uma coisa muito séria com você. Aí eu boto isso com tristeza, boto isso com alegria, né? Aí a pessoa só precisa fazer o quê? Abrir o sorriso e falar, mãe, vem aqui, quero conversar uma coisa muito séria com você. Eu não estou sentindo nada. O que eu fiz? Eu só estiquei a boca e a voz sai diferente. Se eu faço assim com a boca, a voz sai de outro jeito. Você fala assim, que cor você gosta? Eu gosto de amarelo. Com a cara assim, eu gosto de amarelo. É sério, é pesado, é taciturno. Se eu faço só isso, eu gosto de amarelo. Eu não estou sentindo nada. A gente começa a desenvolver com o tempo que se você acessar os músculos corretos, fizer a máscara correta, você consegue fazer qualquer coisa. Se eu quero fazer, por exemplo, que eu estou com sono, eu faço... eu gosto de amarelo. Eu não estou com sono. Eu fingi que eu estou com sono. Eu fiz como a gente sabe que é o sono. A gente boceja e está parecendo que eu estou com sono. Se eu quero fazer um cara que veio correndo muito no meio da maratona, aí ele tá lá correndo, está sendo entrevistado. Conta aqui pra gente, amigo. Você gosta do que eu? Eu gosto de amarelo. Eu não tô correndo. Eu não tô cansado. Eu tô fazendo um movimento de que eu tô e tô arfando e parece que a voz sai da pessoa que tá cansada. Se eu quero fazer a pessoa que tá falando que eu gosto de amarelo com medo. Eu gosto de amarelo. Também não estou com medo de nada, eu só comecei a deixar a voz menorzinha e parar algumas palavras no meio, sem dar muita sequência na frase. Parece que eu estou com medo. E aí você vai entendendo que cada emoção que você quer passar, cada sentimento, cada sensação, tem um jeito de fazer aquilo. E a gente parte da observação dos filmes, das pessoas e de nós mesmos.
Eu, como ator, preciso, quando eu tô com raiva, quando eu tô discutindo, quando eu tô com medo, tudo isso, quando eu tô alguma coisa, o Felipe, tá passando pelo que tá passando, e um outro Felipe, pode parecer louco, gente, mas é verdade. Um outro Felipe tá observando o que eu tô fazendo, para entender, quando eu precisar disso, como é que eu tenho que fazer. O médico, vai estudar coisas dos médicos, o psicólogo vai estudar, o ator vai estudar ele mesmo, o corpo dele, a mão dele, o jeito dele, a cabeça dele, a boca dele. A gente precisa se estudar, porque o nosso instrumento é a gente. Eu me uso para dar voz ao que precisa ser dito pelos personagens. Então, eu preciso conhecer o meu instrumento. E esse instrumento é capaz de várias coisas. Eu preciso entender como fazer, como acessar ele para os lugares que eu preciso. Vocês vão ter aí um trabalho em relação a esse curta, que tem um peixinho e um outro personagem. Vocês precisam entender o que eles estão fazendo, de que forma eles estão se comportando, o que eles estão falando. A gente que tem uma experiência de mais tempo, eu vejo a cena uma vez. Como é o meu trabalho, todo dia é isso, quando eu vejo uma cena num filme, eu já estou educado, condicionado a decodificar tudo o que está acontecendo ali. Instantaneamente eu absorvo tudo que o personagem está fazendo, falando, intencionando, e consigo responder e fazer aquilo. O dublador tem que ter esse conhecimento, esse know-how duplo. Um de ser capaz de entender o que está acontecendo e outro de ser capaz de fazer o que entendeu. Tem gente que consegue... Aí eu peço para um aluno meu, me explica a cena. A pessoa vai explicar, tá ali, tá triste porque brigou com não sei o que lá. Então, e vai me explicando a cena toda. Ótimo, maravilha, você entendeu tudo. Agora faz. Aí às vezes não consegue fazer, porque são duas técnicas. A técnica de compreensão, onde você desenvolveu uma habilidade de compreender as emoções das coisas, compreender as cenas como um todo, detalhes, etc. É uma habilidade de você absorver o que está acontecendo. E a outra habilidade de conseguir executar aquilo que você entendeu. Tem um que vai entender e não vai conseguir executar. Tem um que vai executar lindamente, mas sem entender direito. O ideal é você entender e fazer. Então, para quem não tem tanta prática, como é o caso de vocês, tem que ter uma conversa prévia, uma compreensão das cenas, dos personagens nas cenas, do que eles precisam passar, qual é a mensagem de cada cena, qual é a mensagem do curta, o que está sendo contado, o que é aquela história, o que é cada trecho da história, o que é cada frase da história, o que é cada palavra. Tem que ter essa compreensão do todo. E depois acessar em cada um de vocês como chegar naquilo que vocês entenderam. Como trazer para a sua voz aquilo que a sua cabeça já sabe. Mas a cabeça tem que entender primeiro. Foi um panoramazão que eu dei aí. Agora, por favor, quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Eu tô aqui boca aberta, que não dá para perceber que eu tô de máscara, Felipe. Mas eu tô. Na verdade, ficamos tão ansiosos com a tua visita que até uma pessoa também muito especial, a nossa Ana Maria, está aqui. Queria falar um bom dia oficial para você. Cadê a Ana Maria? Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Ana, tudo bem? Estou aqui também, atenta a tudo que você está falando e com tanta propriedade, tanta didática, maravilhoso. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana, muito obrigado. Felipe, um personagem muito especial, acho que assim, muito marcante, foi de Madagascar, sem dúvida, o Martin, né? E eu até tinha colocado aqui no Esquenta, né? A Anaíra está aí, a Anaíra está com a mão levantada, até se houver um tempinho depois, fui lá e canquei uma cena muito específica do Martin, e que eu achei hilário, assim, a tua performance, realmente não tem como não rir, o clima era de descontração, ele é a personificação da alegria, que personagem leve. E a nossa Naíra, lá no início da aula, está com a mãozinha erguida aí para a primeira intervenção aí. Anaíra, vamos lá, a voz é sua, meu amor. Diga lá. Felipe, primeiramente, eu queria agradecer em nome de todo o Simone por a gente estar tendo essa oportunidade. Incrível, não são todas as salas, não são todas as pessoas que recebem, assim, um profissional em dublagem. Então, muito obrigada, viu? Obrigado. Agora, vamos para a dúvida. Você mesmo disse que, por exemplo, quando a gente abre um sorriso, a nossa voz meio que muda, dá um tom mais de alegria.
Quando eu fico mais séria, minha voz fica mais grossa. Então, para imitar os personagens, quando você está imitando o personagem, você mexe bastante a mão, sai para lá e para cá, você meio que entra nesse personagem, você tem que ficar parado, centralizado, só lendo o roteiro e mexendo a cara, entre aspas, para fazer o personagem fala. Boa pergunta. Eu só vou fazer um adendo antes de responder, que você usou a expressão, né? Quando você imita o personagem. E é importante a gente ter em mente, quando a gente imita, a gente faz como ele. E como a gente está fazendo uma versão brasileira, a gente tenta fugir da palavra imitar, porque, na verdade, você está usando um jeito dele, mas a gente não costuma usar o imitar, porque você está falando numa outra língua. Então, é só um termo que, em dublagem, a gente às vezes fala assim, imita o Marty. No caso do Marty, eu não vou imitar o Marty, eu vou fazer, porque o Marty sou eu, entendeu? Alguém pode imitar o Marty, mas no caso do dublador, o dublador não imita, né? O dublador ele faz, porque ele, entre aspas, é o dono do personagem. Agora, essa pergunta é interessante porque o ator, quando está fazendo uma novela, um filme, uma peça, ele realmente gesticula, ele anda, ele corre, o corpo dele está ali a serviço da cena. Ele precisa mostrar na tela o que está acontecendo, porque ele conta a história com a voz, com os olhos, com o rosto e com o corpo. O dublador, se ele fizer uma cena de susto, fizer isso aqui, ó, não serve de nada, porque ninguém está vendo o dublador, né? Então, assim, vou mostrar meu susto. O microfone não vai captar isso. É claro que você precisa, de alguma forma, modificar a sua máscara, como eu mostrei para vocês, para que a voz soe da forma que você precisa. Então, assim, que medo! Eu dou uma retraída, eu mexo em alguma coisa assim para ajudar a passar aquela emoção. Só que eu preciso tomar cuidado, porque o que acontece? Na dublagem, vai ter um microfone, isso aqui tá isso aqui. Vai ter um microfone aqui, ou aqui, ou aqui. A cápsula, que é essa ponta vermelha, ela vai captar a sua voz. Isso aqui é o cabo do microfone. Então tá aqui. Se eu fizer isso, saiu, saiu, saiu e saiu. Tem que ser tudo para cá. Eu preciso aprender a fazer gestos e usar a mão, e o que quer que seja, mas com a boca direcionada para cá. Se eu fizer, meu Deus, estou muito triste, volta. O que está acontecendo lá em cima? Volta. O que aconteceu aqui do lado? Volta. Vai voltar todas as vezes, enquanto eu não fizer para cá. O que está acontecendo lá em cima? Com a boca para cá. Um susto. Aqui. Tudo aqui. Eu posso usar, agora eu vou tirar isso aqui para poder mostrar com as mãos, né? Vamos imaginar que está aqui o microfone ainda. Eu gosto muito de explicar as coisas para as pessoas. Eu posso ter um personagem que é todo explicadinho e eu uso a mão para ajudar a contar esse personagem. Eu posso usar as mãos assim. Eu só não posso fazer isso aqui na frente do microfone, que vocês não estão ouvindo, mas passou um vento aqui. Esse no estúdio faz barulho. Então, eu tenho que ser um gesto... técnica, tá, gente? Tem que ser tudo de uma maneira reduzida, resumida, que me ajude, mas que não atrapalhe a captação técnica da cena. Movimentos suaves, né? Exatamente. Tem gente que eu, às vezes, quando estou dublando, eu meio que pontuo as falas, eu vou meio que me conduzindo. Eu quero muito falar não sei o que lá para vocês, e eu vou gesticulando para forçar uma palavra, para deixar uma frase mais pontuada. Eu vou usando as mãos, eu gosto de usar as mãos. Eu vou, às vezes, vai estrear não pode falar, mas eu vou falar, tá? Vai estrear amanhã no Netflix uma série que eu faço chamada Halston. É a história de um cara de moda americano. E ele é uma série para adulto, tá, gente? Eu não sei se vocês podem ver, mas tá lá. Se os pais de vocês acharem que vocês podem ver, vocês veem. E é uma vida real, né? A vida do cara, é uma vida muito controversa, ele se envolveu com muita coisa errada, e ficou muito rico e perdeu tudo, várias coisas. E ele era homossexual. E aí ele tinha um jeito da fala bem homossexual para falar assim, o jeito dele. E eu entendia que fazendo coisinhas com as mãos assim, isso me ajudava que a voz ficasse um pouco mais... Eu fui tentando encontrar um jeito da voz passar o jeito dele. E no meu trabalho, que a minha voz é mais grave, eu tenho um jeito mais grave de falar, eu consegui achar um jeitinho com a mão de fazer assim, que isso me ajudava a dar vida para o personagem.
cada ator, cada dublador vai descobrir a sua maneira de chegar lá. Eu posso fazer de um jeito, você fala assim, legal, deixa eu fazer igual. E pode soar como eu. Porque talvez o seu corpo, com o mesmo estímulo, soe diferente. Por isso que eu falo de se conhecer, se perceber, entender o seu instrumento e cuidar dele. Se a sua voz é seu instrumento, um dublador, gente, não pode ficar rouco, não pode ficar resfriado, não pode ficar com o nariz entupido, não pode um monte de coisa. Porque a voz tem que estar limpa, cristalina. Mas não fica? Pode ficar, mas é complicado, porque a dublagem são, sei lá, 300 profissionais em São Paulo, 500 talvez, em várias empresas, todos com os horários marcados, é tudo um grande quebra-cabeça. Se alguém falta aqui, atrasa não sei o quê, que atrasa não sei o quê, que atrasa na outra empresa, é uma confusão danada. Todo mundo tem que estar sempre bem. Se você está sempre doente, resfriado, gripado, com a voz diferente, rouco, o mercado começa a te olhar e fala, esse cara dá trabalho, esse cara... Aí você vai sendo posto de lado, por mais desumano que isso possa ser. Porque a gente precisa de pessoas que sejam saudáveis sempre, entendeu? É duro, mas é real, é isso. Igual a, sei lá, a bailarina, que não pode ficar, tô com dor no pé, sabe essas coisas? Cada profissão tem suas limitações, que você não pode algumas coisas. O dublador não pode ter a voz baqueada, balançada, destruída. Tem que estar com a voz cristalina, boa, sempre, para poder gritar, falar agudo, falar grave, o dia inteiro, chegar no fim do dia, não pode estar rouco. Dorme, acorda e começa tudo de novo. Dorme, acorda. Eu, às vezes, essa semana, na segunda-feira, eu dublei de 8 da manhã às 2 da manhã. De 8 da manhã às 2 da manhã. E às 2 da manhã era um personagem dificílimo. E eu estava fazendo lá, tem uma premiação chamada Globo de Ouro. O ator tinha ganhado o Globo de Ouro com esse filme. Então, tremendo trabalho de ator. Eu tinha que fazer aquele cara às 2 da manhã, com energia, inteiro e tal. E é isso, a gente precisa ter essa possibilidade. Outras perguntas? Ó, Laurinha tá aí com a mãozinha erguida também, né, Laura? Manda aí a sua pergunta, Laurinha. Qual filme você mais gostou de fazer? Qual filme? O que foi, Laura? Fala um pouquinho mais alto, amor. Qual filme que você mais gostou de fazer? Laura, essa pergunta ela é injusta, porque são quase 30 anos de filmes. São muitos e muitos filmes. Então, assim, tem aqueles que, por exemplo, a Zebra do Madagascar, eu gosto muito porque ela me deu uma visibilidade nacional, assim. Todo mundo viu o desenho, assim. Esse desenho é de antes de alguns de vocês nascerem, talvez. Eu não sei a idade das pessoas. Ô, Fê, todo mundo viu aí, gente? Vocês querem que a gente revê um pouquinho, um segundinho, antes do Felipe retomar, só para dar um presente para ele? Eu gravei um trechinho aqui, Fê. Passa aí, então. Vamos ver um minutinho? Vamos ver. Vamos ver um segundinho aqui. Vocês topam, gente? Não sei se é a sua cena preferida, viu, Fê? Vamos lá, eu vou desligar meu microfone aqui, para não dar microfone do lado de cá, tá bom, meus amores? Ô, Laurinha, me dá um toque aí só, porque aí eu vou ficar às escuras aqui para ver se está projetando legal aí, tá bom? Já vem aí, só um minutinho que eu estou colocando o fio. Alex, vê se não corta o meu barato, cara. Isso não passa no Animal Planet. Marty, é o seu aniversário. Abre logo. O que é? O que é? Anda, abre. O que você ganhou? O que você ganhou? O que você ganhou? O que você ganhou? Um termômetro. Valeu. Adorei, Nelma. Adorei. Eu queria te dar algo profundo. Esse foi o meu primeiro termômetro retal. Que nojo. Vou sentir falta. Olha só, você tem que seguir direto pela Rua 42, até os teatros da Broadway. Tá bem. Se chegar nas Nações Unidas, você andou demais. Obrigado, policial. Ei! Espera o sinal! Animal. Disse uma zebra. É, isso aí mesmo, uma zebra. Eu não entendi. Na minha frente. Posso atirar? Negativo. Então vou precisar de reforços. Estou na estação central. É uma estação e é central. Licença, licença.
eu sou o Marty. Eu sou meio novo por aqui. Marty. Nossa! Que galerinha mais bonitinha. Aquela cena das zebras todas ali, eu fiz todas as zebras. Todas elas. Eu passei uma tarde inteira. Agora essa. Fui fazendo todas elas. Aí eu fazia, essa aqui vai ser uma zebra estressada. Essa é uma zebra animada. Essa é uma zebra cansada. Essa é uma zebra com dor de barriga. Essa é uma zebra não sei o quê. Eu fui inventando para cada uma delas. Eu pensei, Felipe, que você só ficasse com Marty, então você deu voz para todas ali? Todas elas, A alma é tua? Porque na verdade a história é sobre serem todos iguais, né? E encontrar, Então, assim, você vê que o traço é igual, tudo é igual. Então, ele se sentia único, de repente ele vê que ele pertence a um grupo, né? E que o grupo é todo mundo, de certa forma, igual. Então, acharam que artisticamente era mais legal que eu fizesse todas aquelas vozes. Entendeu? Julinha tá aí com uma pergunta também, Fê. Oi, Júlia, pode perguntar. Oi. Eu queria saber qual que foi o personagem mais difícil e o mais fácil que fez. Então, assim, vocês já ouviram falar no Hulk? Uhum. O Hulk, teve um filme do Hulk, o primeiro filme do Hulk, acho que foi 2003. E eu, quando era criança, eu não tinha medo do bicho-papão. Mas se fala bicho-papão, ainda existe bicho-papão, gente? Não existe, mas existe, não sei, né? nunca mais ouvi falar. Quando eu era criança, eu tinha medo do Hulk. Tinha uma série na televisão que passava do Hulk, e o Hulk, ele chegava, o cara ficava com raiva, ficava verde, né? E quebrava tudo, o que vinha pela frente. Quem fazia mal para ele ou para alguém que ele gostava, ele matava e tal. Então, nos meus sonhos, quem me assustava era o Hulk. E o meu herói favorito era o Homem-Aranha. Não era nem o Super-Homem, nem o Batman. Era o Homem-Aranha. E aí, lá eu virei dublador e tal. E aí, em 2000 e pouco, veio o filme do Hulk. Eu falei, caraca, vai ter um filme do Hulk, que legal. Fiquei sabendo que ia ter. E aí, daqui a pouco, eu fui chamado para fazer o teste para dublar o Hulk. Eu fiquei muito empolgado. E aí eu percebi, Felipe, eu percebi que o ator lá fazia um jeito de falar que era tudo meio reto, sem emoção, tudo meio liso, a gente chama de liso, assim, que não deixa vazar o que está sentindo, o que está pensando. Porque eu, Felipe, entendi que as emoções dele só iriam aflorar quando ele virasse o Hulk. Enquanto ele não virasse o Hulk, ele ia ser uma pessoa meio apática, meio sem vida, que estava tudo ali dentro dele, guardado para explodir quando ele virasse o Hulk. Quando eu fiz o teste, o diretor falou assim, está uma porcaria. Eu levei um susto, porque eu estava achando que eu tinha entendido tudo. Não tem vida, não tem emoção, não tem nada. Cadê Você tem que desenhar a fala. Oi, tudo bem? Como você está? Tem que desenhar a fala. Eu falei, cara, ele está errado, não é nada disso. É como eu estou fazendo. E vamos lá, vamos gravar de novo. Aí eu fiz tudo do jeito que eu queria, de novo. Aí eu falei, olha, vou ficar com isso mesmo, porque você não vai conseguir fazer melhor do que isso. E eu saí de lá meio chateado, porque ele foi meio agressivo comigo, assim, de falar que eu não era capaz. Passou um tempo, uns 2 semanas, veio a resposta do cliente. Quem foi aprovado fui eu. Eles lá nos Estados Unidos acharam que eu fui o único que conseguiu entender o que era e conseguir fazer do jeito que era. Quando o filme voltou para ser dublado, o diretor falou assim, é um absurdo que ele tenha sido escolhido. Me recuso a dirigir a dublagem desse filme. Porque ele não queria trabalhar comigo, porque ele achou que eu era muito ruim. Só que eu tinha entendido, ele que não tinha entendido. Aí passa no filme para uma outra pessoa dirigir, já que ele não queria dirigir, outro cara dirigiu, e entendeu o que eu entendi, e a gente foi fazendo o filme. Aí uma hora entrou lá no estúdio o diretor de música de canções da empresa, que era fonoaudiólogo e trabalhava com corais e tal, e entendia muito de voz. Ele entrou para falar alguma coisa com alguém lá, com o diretor, e parou para assistir o meu trabalho um pouquinho. Aí o mano falou assim, o que você está fazendo com a sua voz? Eu falei, como assim? Você conseguiu anular os harmônicos da sua voz? Parece que a sua voz não tem vida. Você conseguiu imprimir uma pessoa sem vida na voz, não sei o quê. Eu falei, é isso que eu queria fazer, é exatamente isso.
Então, foi difícil para mim, porque eu precisava não fazer como eu estou fazendo agora, explicando as coisas. Era tudo meio apático, meio reto, meio sem emoção. Então, foi difícil conseguir achar esse tom para o personagem e manter isso no filme todo, até o momento em que ele vira o Hulk, e aí as emoções explodem, aí ele começa a ficar irado, e tudo pode. Aí a emoção explode e vaza. Entendeu? Então, teve essa dificuldade, foi um que eu lembrei agora. Eu tive outros difíceis. Só mais um exemplo, eu fiz um filme chamado Ameaça Terrorista, em que o cara botava 3 bombas nos Estados Unidos. E aí ele confessava, porque ele era de uma outra religião e queria explodir os Estados Unidos. 3 bombas nucleares. E aí prendem ele e começam a torturar ele para contar onde ele botou a bomba. Então cortam dedos dele, furam ele, matam a esposa dele na frente dele, e quando vão matar os filhos dele, aí ele confessa tudo. Mas até chegar esse momento no final do filme que ele confessa tudo, ele passa por várias torturas o filme todo. E o ator lá era muito bom. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Eu tenho que fazer isso como ele está fazendo lá. O cara tá... Então eu gritava, eu urrava quando cortava o dedo dele, quando furava ele com estilete, e eu fui fazendo tudo de verdade mesmo. E aí eu fiquei rouco, completamente rouco. Porque lá o ator filma o filme dele em 2 meses, 3 meses, aí vai para ficar rouco, vai para casa, descansa, melhora, volta. Eu tive que fazer tudo em 3 tardes. Então, assim, era muita pressão. Então, eu fiquei rouco, comecei a sentir gosto de sangue na boca, de tanto que eu estava gritando. E aí eu perdi a voz, voltei no dia seguinte para fazer de novo, eu perdi a voz de novo, voltei no dia seguinte. Foram 3 dias de muito sofrimento, de sentir gosto de sangue na garganta, de tanto que eu estava fazendo igual a ele. É um filme... Depois, se vocês quiserem, deem uma olhada no meu canal do YouTube, que é lá Felipe Grinan, procurem lá Ameaça Terrorista, tem lá eu fiz um compilado das cenas mais pesadas dele, isso dá para ver, acho que isso passaria no Jornal Nacional, então pode ver. E personagem fácil várias coisas, né? Tudo depois de um tempo, imagina a gente fazer a mesma coisa todo dia, por quase 30 anos, de manhã, de tarde, de noite, tem muita coisa que vai ficando fácil de fazer. A gente às vezes faz de olho fechado, porque vai ficando tudo, não é esnobar, entendeu? Mas é porque é muito tempo fazendo a mesma coisa. Igual um cara que opera lá, se eu for fazer uma cirurgia plástica em alguém, eu vou tremer. O cara faz a cirurgia plástica, ele está lá cortando a cara do outro. A habilidade te leva a fazer isso, e a prática te leva a fazer isso de olho fechado, entendeu? O que mais? Mais alguém? Como você consegue ter a voz desejada para cada personagem? Como eu consigo? Então, é isso, assim, a habilidade da observação. Eu preciso ver bem como ele está fazendo lá, entender o jeito dele, se ele é mitidão, se ele é muito humilde, se ele é arrogante, se ele é um sargento com voz de comando, se ele é um juiz, se ele é um mendigo. Eu preciso ver bem como ele é. E aí, tentar achar essa pegada, esse jeito em mim. Tentar deixar a voz mais arrogante, mais metido, ou mais humilde, mais cansado, mais sabe, ou na cama do hospital, morrendo, sem conseguir falar direito, nos últimos minutos. Você vai tentando achar na sua voz o que você está vendo ali. E aí, como eu conheço meu instrumento, por exemplo, tem cenas, sei lá, o personagem está chorando, eu vou fazendo uma coisa que eu comprimo aqui na frente, e aí a minha voz vai ficando assim, e daqui a pouco parece que eu estou chorando, e na verdade eu não estou sentindo nada, mas eu vou só comprimindo aqui assim, e parece que eu estou sofrendo bastante, entendeu? Você vai entendendo em você como que você acessa... Ela fez um pulo lá. Entendeu? Você vai descobrindo, mas é isso, é a prática. Você vai aprendendo a brincar, como o pianista, que sabe que o piano tem as notas graves, as notas agudas, e ele vai andando com a mão para cá e para lá, e entende se tocar um acorde assim, parece alegre, se tocar um acorde assim, parece triste, e ele vai tocando, porque ele entende esse instrumento, ele estuda esse instrumento. Eu estudo esse instrumento, eu estudo as minhas possibilidades.
entendeu? E o pianista não vai deixar o piano dele na chuva, no sereno, de noite, porque vai estragar. O mesmo cuidado eu tenho comigo, eu tenho que ter alguns cuidados. Se eu vou num show de um cantor que eu gosto muito, eu não posso cantar junto com ele. Eu posso cantar baixinho, porque se eu cantar junto com ele, eu vou ficar rouco. Não posso ficar 2 horas gritando na noite fria, no estádio do Morumbi, lá gritando com a banda de rock, que no dia seguinte eu não trabalho. Entendeu? Então, são coisas que, com o tempo, eu tenho que dormir pelo menos 6 horas por dia, eu tenho que tomar muita água, eu tenho cuidados, né? Que aí vão me deixar a minha voz plena para o que eu precisar, para tudo que eu quiser. Se conhecer é fundamental, é isso mesmo. O que mais? Felipe, o que aconteceu? Deu um esquenta, que nem como na voz, né? Deu um esquenta, agora não falta mãozinhas aí. Tem alguém na prioridade? Quem é primeiro aí? Aninha quer perguntar? Não? Eu quero. Então vamos lá. Eu estava assistindo, faz alguns dias atrás, foi até antes do convite do Felipe, não chega a ser um documentário, num dos canais do YouTube que a gente assina, falando um pouquinho sobre a dublagem. E nesse nesse comentário, que um bom filme dublado é aquele que a gente não percebe que está sendo dublado. Uhum. E que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. É isso mesmo, Felipe? O que acontece, assim, o ator brasileiro, ele é muito disponível e muito cara de pau, como o brasileiro, que tem esse jeito, assim, né? O brasileiro é despachado, fala o que pensa. Muitas culturas, às vezes europeias, eles são mais fechadões, são mais, né? O brasileiro abraça, o brasileiro aperta a mão, dá beijo no rosto, né? Então, a gente, quando vai fazer a dublagem, a gente faz de conta e embarca e faz o mais parecido possível. A gente brinca disso mesmo. Às vezes, as dublagens de outros países são mais... Tem países como, acho que, se não me engano, a Turquia, não sei se é a Turquia, que a dublagem é uma pessoa falando as falas. Ele vai falando, tem o texto e ele vai falando. O personagem eles tiram o som original e bota: boa tarde, tudo bem com você? Eu queria conversar com você, sim. E não sei o quê. Vai falando tudo assim, como se fosse meio, sabe, fora, um narrador da história, e não um personagem da história. Então, assim, a dublagem boa é essa, né? Eu falo isso às vezes em entrevistas que eu dou, que esse ponto é cruel. Quando você faz um filme, dubla um filme super bem dublado, tá tudo perfeito, maravilhoso, acabou o filme, você fala assim, nossa, sei lá, a atriz tal tá maravilhosa, Jennifer Lawrence tá muito bem, você fala que a história é muito boa. São poucas as pessoas que vão falar, nossa, esse dublador dublou muito bem esse personagem. Quem não pensa em dublagem vai elogiar o ator e o filme, não vai elogiar o dublador. Então, a boa dublagem é aquela que desaparece. Por outro lado, se você fizer lindamente todas as suas 1.500 falas e uma você fizer fora da boca, é gritante na hora. Nossa, lá! Ele tá batendo boca e a voz não veio. Se você acertar 1.500 e errar uma, vão falar que tá ruim. Então, o perfeito não aparece. E um erro mínimo é absurdamente destoante. Então, nesse ponto é muito cruel, porque é difícil, às vezes, ganhar o elogio e muito fácil ser criticado. Por nada você vai ser criticado. Entendeu? Acho que é isso. Eu percebi, assim, conversando assim com você, que a sua voz ela é bem grossa, naturalmente a sua voz é bem grossa. E eu percebi que, por exemplo, o Mate, a voz dele é mais fina, é mais... é uma coisa né, bem diferente da sua voz original. Eu queria te perguntar se em algum momento a sua voz fica cansada, se a sua garganta começa a doer. Porque assim, quando eu começo a fazer uma voz muito fina, assim, a minha garganta começa a doer durante muito tempo. E Madagascar é um filme longo, né? E você teve que fazer essa voz várias vezes para zebras ali, que você falou que você fez a voz de todas. Então eu queria saber se a tua voz em algum momento ficou cansada, se você teve que parar, se você teve que refazer alguma cena porque saiu desafinada. Boa pergunta. Quando a gente, às vezes, vai fazer uma voz, quem não tem a técnica, vai fazer uma voz muito grave, muito aguda, por muito tempo, e não tem a técnica, acaba utilizando equivocadamente o seu instrumento e acaba afetando ele, e faz ficar rouco.
A gente tem que entender, igual uma pessoa que vai cantar uma música, e a gente sabe, para quem entende um pouquinho de música, as músicas têm tons, né? Ah, não tá no meu tom. Quando não tá no tom, quer dizer que tá num tom muito grave ou muito agudo para você. Você não vai conseguir cantar. Se você começa a cantar a música de um cantor, ele vai subindo, cantando, e você não consegue fazer junto com ele, né? Porque tá muito agudo, não tá no seu tom. Se você começa a fazer coisas fora do seu tom, ou pro grave, ou pro grave, ou pro agudo, isso pode te machucar. Uma bailarina que vai fazer uma apresentação, ela aquece o corpo antes de fazer as piruetas e as pontas, não sei o que lá. Ela prepara o corpo para aquilo. A gente também prepara o nosso instrumento. A gente faz aquecimentos para começar a dublar. Porque não tem essa coisa de, a primeira dublagem do dia vai ser uma dublagem com a sua voz, e aí você vai aquecendo durante o dia. Você não escolhe isso. Às vezes você vai chegar às 8 da manhã para dublar, e a sua primeira dublagem é gritada, é intensa, é um assassinato, não sei o quê. Você tem que estar aquecido já desde cedo. Então, você tem que aquecer a sua voz para conseguir fazer o grave e o agudo, e também para a questão da dicção. Você precisa estar com a articulação boa. São 2 aquecimentos. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. O que funciona para mim, Felipe, é isso aqui, ó. Esse me ajuda, o Felipe, a aquecer a parte da dicção. E essa aqui também, ó. Você tem que acordar dentes, lábios e língua. Só uma questãozinha técnica para vocês entenderem. A palavra ela é formada por duas coisas. O ar que vem daqui de dentro e os obstáculos que lábio, língua e dentes criam. Se eu não faço obstáculo nenhum, só faço A, E, I, O, U. Veio o ar e ele forma as vogais. A boca não está atrapalhando. Eu vou só fechando e abrindo um pouco para fazer A, E, I, O, U. Eu vou só fazendo isso, estreitando a saída, mas não tem uma interrupção. Uma interrupção é um B. O B é... Então vem A, e eu boto... E vira Ba. Vem o E, eu faço E, B. Outra interrupção é o T. Vem o A, eu Tá. T. Lá. Ma. Na. Pa. Ka. Ra. Da. Sa. La. Va. Ma. Cada vez que você cria uma interrupção, você está formando uma sílaba. Então, você tem uma vogal, uma interrupção que é a consoante, e aí você forma uma sílaba. E as palavras são sucessões de sílabas. Às vezes, o cara lá está falando muitas sílabas muito rápido, muito rapidamente. Se eu não tiver com a articulação boa, eu não consigo falar tão rápido quanto ele. Então, você precisa educar a sua articulação para estar disponível para tudo que você precisa falar. Então, assim, em dublagem, se você falar precisa, vai voltar. Tem que ser precisa. Eu não posso falar, vou falar com você. Vou falar com você. Vou falar com você. Tem que ter o R final. Tudo tem que ser muito articulado, tudo muito organizado. Tem que ter uma articulação muito boa. Então, tem que ter essa técnica toda. E tem que aquecer também o agudo, você faz o grave, e o agudo. Vai brincando para ir preparando o instrumento para você poder estar disponível para qualquer coisa, entendeu? Então, isso aqui, ó. Eu vou fazendo esse S de que vai lá embaixo e vai subindo, vai subindo, vai subir, vai descendo. É claro que, se você não tem a técnica, tem que cuidar. Eu, Felipe, vou de lá de baixo até lá em cima. Quem está começando daqui do meio. Aí com o tempo vai subindo mais e descendo mais. Se começar de cara com muito grave, muito agudo, vai ficar rouco. Vai acontecer o que aconteceu com a Laura, que começa a fazer a vozinha fininha há muito tempo e vai perdendo a voz. E aí, gente? O que mais? Vou fazer uma pergunta, posso me intrometer? Vamos lá, Rosana.
Oh, bem-vinda! Finalmente a sua voz entre as nossas, vamos lá. É o seguinte, eu durante muitos anos fiz tradução, né, para dublagem. Não sei se você sabe, acho que eu nunca te contei isso. Não, contou não. Você é uma pessoa de surpresas. Uma pessoa de surpresas, né? E a tradução para dublagem, ela é desafiadora, porque você tem que casar a palavra na boca do ator. Então, na realidade, o tradutor faz uma adaptação, né? E tinham filmes que eu detestava, porque eu acabava checando, né, para traduzir, e tinham filmes que eu detestava, que era do Steven Seagal. Porque o cara tem uma voz que é igual o filme inteiro. Quando você contou do Hulk. Então, a minha pergunta é, você já teve que traduzir alguém ou algum filme que é detestável? Eu sei que você trabalha com produção legal, mas às vezes... Sim, o dublador é meio que é chamado para fazer um monte de coisa. Até uma coisa que eu hoje em dia tenho tentado mudar isso, porque eu realmente não gosto de fazer tudo. Eu acho que quem está começando tem que fazer de tudo para aprender. Hoje, depois de quase 30 anos, eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto. E eu estou, graças a Deus, num estágio em que eu estou meio que escolhendo o que eu quero fazer. Então, tem coisas que, às vezes, eu pergunto, assim, o que é e tal. E se eu achar muito ruim, eu invento uma desculpa. Entendeu? Porque tem filme que é chato de fazer. Porque, assim, como eu hoje em dia trabalho também com direção de dublagem. Então, eu começo a dirigir... de manhã, de tarde, aí quando dá tipo 18 horas, eu paro e aí que começo a dublar. Então eu tenho um horário para dublar hoje em dia mais restrito. Então eu não posso ficar enchendo o meu horário com bobagens. Eu tenho que ficar meio que tentando entender o que é. Então tem muita coisa. É claro que às vezes a pessoa não vai me perguntar, não vai me dizer o que é e tal. Eu vou acabar caindo numa coisa que eu não gosto. Mas, por exemplo, outro dia eu comecei a fazer uma série nova que vai para Netflix. Aí eu cheguei lá e falei, olha, é uma série nova, pensei no papel para você e tal. Aí eu cheguei lá, era uma série de advogados, e o meu era advogado super chato, eu odiei a série, odiei o advogado, odiei fazer aquela série. E ela estava me dando um presente, porque eram muitas horas de trabalho. Ela estava olhando pela questão do valor. Então eu ganhei dinheiro com a série, mas era um sofrimento fazer a série. E é um dinheiro que eu achei que não foi bem pago. Eu queria ganhar no mínimo o dobro para fazer aquilo. Mas eu tive que fazer, entendeu? Ela achou que tá me dando um presente, eu dizia, ai, não tá gostando. Aí é só meio, sabe, não precisa. Ela achou que era um presente, eu agradeci, muito obrigado pelo presente, entendeu? E vida que segue. Então, sim. Uma certa ingratidão, né? Exatamente. Não sei então, presente. Exatamente. Então, muito obrigado, fiz cara de que estava feliz e não estava, entendeu? Que mais? Tá, assim, tem eu queria perguntar de por que, assim, eu não sei se você já teve outros planos para trabalhos na vida, mas o que veio na sua mente que te deu vontade de ser dublador? Assim, de continuar também. Eu, quando tinha a idade de vocês, na escola, eu fiz uma peça de teatro, que era sobre... Eu tinha, acho que 12 anos, 13 anos. Vocês têm quantos anos, a média aí? Quantos anos? 13 anos. É exatamente a idade de vocês. Eu tô olhando as carinhas de vocês, eu tinha essa carinha também. Então, a gente montou uma peça que era sobre uma família de cegonhas. E eu fazia a cegonha avô. Então, cada um lá fazia cegonha filho, cegonha pai, cegonha mãe e tal. E cada um se fazia, né? A outra fazia a mãe do jeito dela, todo mundo do seu jeito. E eu fazendo o avô, eu criei uma composição para aquele avô. Eu fazia um avô, uma cegonha avô, que tinha um jeito de falar e tal. E fez muito sucesso a cegonha avô. E ali eu falei, cara, acho que esse negócio de atuar é interessante. Porque quando a gente está nessa fase, pelo menos na minha época, as opções eram ser advogado, médico, engenheiro, ser militar, que mais? Eu nem tinha muitas opções. Não era hoje em dia que meu sonho é ser youtuber, meu sonho é ser blogueira. Não existiam nem essas profissões, meu sonho é trabalhar com internet. Não existia nem internet, gente. Houve uma época que não tinha internet, tá? Houve uma época que não tinha computador, tá bom? Eu sou dessa época. Houve uma época que não tinha nem TV a cabo. Quando eu tinha a idade de vocês, o que tinha eram 5 canais só. 5!
Vocês têm aí Netflix, vocês têm Globo, Amazon, vocês têm trouxendo. A gente tinha Globo, Manchete, SBT, Record e Bandeirantes. E TV educativa. Eram 5, 6 canais, só tinha isso. Mas voltando aqui, então, ali naquela peça de teatro, eu falei, cara, será que isso não é legal também? Porque eu não me vejo como um médico, nem como engenheiro, nem como dentista. Eu não sei se eu quero ser isso. E aí eu pedi para fazer um curso de teatro, me encantei pelo curso de teatro, fiz um outro, aí fui fazer um teatro até chegar na época do vestibular. Na época do vestibular, minha mãe falou, você precisa agora escolher uma profissão. Você não pode ser ator. Ser ator não é uma profissão. Você tem que se escolher. Eu escolhi que eu queria ser engenheiro genético. Porque o engenheiro genético modifica o ser humano. E eu, com 12, 13 anos, falei, eu quero modificar o ser humano. É isso que eu quero. Entendem o que está por trás disso? Eu quero modificar o ser humano. E na minha cabeça seria através da ciência, seria sendo um engenheiro genético, tentando estudar os cromossomos, estudando não sei o que lá, e eu poder melhorar a pele pelos raios ultravioletas, eu ia melhorar, não sei o que eu ia fazer. Aí eu estudei muito no vestibular, em segundo lugar, na federal, e comecei a fazer a faculdade de biologia para ser engenheiro genético. Com 3 meses, entrou uma greve na faculdade. A greve durou 120 dias. E eu fiquei 120 dias sem estudar. E aí eu estava em casa um dia, minha mãe falou assim, meu filho, você está em casa sem fazer nada, você não gostava de fazer teatro? Vai fazer um cursinho aí de teatro para passar o tempo. E ali eu fui para uma escola de teatro e eu me encantei com aquilo, eu já estava com 17 anos, aí eu me encantei de verdade, de um jeito que não tinha mais volta. Aí fiz vestibular para essa escola, passei em 3º lugar para ser ator, e aí voltou a aula da faculdade. Eu falei, mãe, não vai rolar voltar mais para lá, o que eu quero é isso. E aí virei ator, e ali a minha voz já se destacava de alguma forma, nas aulas de voz, de canto e tal. Quando eu me formei como ator, comecei a fazer muito teatro, muito musical, já cantando também, que eu também sou cantor. E aí conheci vários dubladores. Cada peça que eu ia tinha um dublador, sempre tinha um dublador. E aí eu entendi que existia dublagem, nunca pensei sobre isso. Aí eu curso de dublagem, e aí conheci, estou apaixonado e amo e vai ficar sempre. Dei uma volta longa, eu sei, mas é porque algumas perguntas requerem uma resposta mais aprofundada. Meu super agradecimento por todas as lições passadas, não tem palavras para agradecer a você. Assim, muito obrigada, Rosana, pela oportunidade da indicação aí. Obrigado pela ideia, que bom que você se lembrou de mim, Rosana. E que inspire, né? Sempre! Eu penso em você sempre, eu te sigo. E que inspire, né, Fê? Para fechar, assim, eu acho que você já assistiu alguns filmes seus, vendo lá na TV, deve ter ido ao cinema, para fechar, assim, se ver, né, no personagem, deve ter, às vezes, sentado ao lado de alguém na cadeira que está gargalhando, ou que está chorando, ou que está se emocionando. Sim. Se você tivesse que dizer o que nasce, o que vem na tua cabeça quando você percebe que a tua produção, que a alma que você deu para o teu personagem levou tanta emoção para o outro, se você pudesse dizer numa palavra, que palavra seria essa do Felipe, dizer, olha, o meu trabalho gerou tudo isso no outro, portanto eu me sinto... Não, na verdade, a missão cumprida. Missão cumprida. Eu acho que essa deve ser a minha missão. Eu acho que a gente, quando está no meio a gente não consegue ter dimensão, né, se a sua missão é essa. Eu acho que lá no fim da vida que a gente vai olhar para trás e entender se a missão era essa mesmo. Mas agora, no meio da vida, a sensação que eu tenho é que essa é a minha missão. Bom. Eu acesso pessoas, eu toco as pessoas, eu emociono pessoas. E eu lembro, o primeiro filme que eu dublei, que foi para o cinema, eu lembro de sentar no cinema para poder assistir, era uma comédia, e todo mundo rindo. Eu falo, cara, a história é engraçada, o ator tem um gestual engraçado, a situação é engraçada, mas a minha voz está contando isso também. Eu estou fazendo as pessoas rirem. Então, assim, eu fiquei muito emocionado nessa primeira vez que eu me vi no cinema, lá no escurinho, ninguém sabia que era eu, estava todo mundo rindo de mim, entendeu? Então, assim, nossa, e aí cada vez que eu penso que pelos filmes, pelos Netflix, pela Amazon, pelas redes sociais, pelo YouTube, a minha voz chega no país inteiro. Todo mundo pode me ouvir, entendeu? Eu não sou um cara que eu escolhi não ter filhos, e eu sinto que os meus filmes são os meus filhos. Não. É o que vai ficar. Quando eu for, eles vão ficar. Assim como eu ouço filmes da década de 60, de gente que já morreu,
quando eu morrer, os filhos vão continuar aí, vão continuar me ouvindo, vão continuar existindo. Cada vez que alguém ligar um filme com a minha voz, vão estar lá o Felipe ecoando para essas pessoas. Então, assim, é uma missão cumprida, está sendo cumprida. Entendeu? É isso. Felipe, então, nosso muito obrigado, né, galera? Um lindo dia para você. Valeu, gente. Cuidado, e que a gente tenha uma oportunidade de se ver de novo, né, gente? Falar um tchauzinho aí pro Felipe. Muito obrigada. Tchau, valeu, gente. Tchau, Felipe, muito obrigada. Beijão para vocês, gente. Tchau. Bom dia. Se cuidem. Tchau, Fê. Muito Tchau. obrigada. Tchau, Valeu. tchau. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo carinho.